Você já parou para pensar que o prêmio de calouro do ano pode ser um péssimo sinal? Pois alguns jogadores que o ganharam simplesmente sumiram, passando de promessa da NBA para jogadores que saíram da liga. E hoje a gente vai investigar um dos maiores mistérios da NBA moderna, que é sobre a maldição do prêmio de calouro do ano. Salve, manos e minas do Basca, meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. O prêmio de calouro do ano foi criado em 1953, onde o primeiro vencedor foi o Don Manning, e podemos dizer que a maldição começou por ele, pois ele teve uma carreira extremamente curta e as suas melhores médias foram a do seu ano de estreia, sendo de 10 pontos por jogo, e depois disso a sua passagem na liga foi bem esquecível e que só sabemos o seu nome devido a ele ter sido o primeiro calouro do ano da história da NBA. Mas com o passar dos anos, esse prêmio se tornou um sinônimo que você seria um grande jogador e que entraria também para o Hall da Fama. E aquele troféu seria o primeiro de muitos em sua carreira, onde mesmo aqueles que não foram campeões se consagraram como uma estrela ou uma super estrela. Mas para alguns ganhar esse troféu foi uma verdadeira maldição, pois daí em diante a sua carreira começou a decair. Mas antes da gente falar sobre eles, já deixa o like aqui no vídeo pra fortalecer o nosso trabalho. E se você tá chegando aqui agora, mano, se inscreve pra ficar por dentro de mais fatos e curiosidades da NBA. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Tyreke Evans. O que brilha cedo, apaga rápido. Tyreke Evans era um daqueles clássicos prodígios da sua classe do high school, sendo ranqueado como o 6º melhor jogador do país e o 3º melhor da sua posição, e recebendo ofertas de boas faculdades, a qual assinou com o Memphis Tigers. E na faculdade também foi um jogador que acabou se destacando, e por conta disso foi a 4ª escolha do draft de 2019 pelo Sacramento Kings. E no seu ano de estreia foi simplesmente absurdo, registrando médias de 20 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Médias essas que o colocou ao lado de caras como Michael Jordan, LeBron James e Oscar Robertson, algo que deu a ele o prêmio de forma quase incontestável de calouro do ano e que desbancou simplesmente o Stephen Curry, que ficou em 2º lugar na corrida. E isso fez com que todos os especialistas criassem altíssimas expectativas nele. Porém, isso nunca se concretizou, pois o Evans pegou o time em total reconstrução, então automaticamente dava a ele total liberdade para jogar, com zero pressão ou responsabilidades, o que acabou fazendo com que ele desenvolvesse o seu lado ofensivo, como no caso da icônica jogada contra o Kobe Bryant. Mas o Sacramento Kings era um time sem direção, tendo várias trocas de técnico em um curto espaço de tempo, com Evans sendo colocado como um franchiser player aos 20 anos, mas sem ter o apoio de um veterano de peso por perto e tendo total liberdade, e um técnico que o cobrasse a sua evolução tática ou defensiva, fazia com que o time piorasse a cada ano, e isso afundava a sua confiança e o ritmo de desenvolvimento do jogador. E quando ele foi trocado para o Pelicans, as suas falhas ficaram ainda mais em evidência, fora o fator psicológico, pois ele saiu de dono do time para o 6º homem, e a cada time que ele ia, ele tinha uma nova função e um novo sistema, a qual ele nunca se adaptava, pois no auge do small ball, ele não era inteligente o suficiente para ser um point guard, e era instável demais nos arremessos para ser um ala armador, e coisas assim, aliadas com algumas lesões, fez com que as suas melhores médias fossem a do seu ano de estreia. Mas o seu fim foi decretado mesmo quando ele foi banido em 2019 por violar a política antidrogas da NBA. E em 2022, após cumprir a sua punição, o Evans tentou retornar para a liga, fazendo treino com o Milwaukee Bucks, e acabou jogando a Summer League pelo Golden State Warriors, mas já estava sem ritmo de jogo e fora de forma física. Então o seu valor de mercado já estava totalmente comprometido e nenhuma equipe da NBA ofereceu a ele um contrato, fazendo com que ele assinasse com ligas menores e alternativas. Michael Carter Williams, a ilusão do protagonismo. O cara simplesmente tem o nome do Michael Jordan, do Vincent Carter e do Jason Williams. O cara gabaritou, né?
Há poucos jogadores que possuem um feito como o do Mike Carter Williams, tendo uma das melhores estreias, se não a melhor estreia de todos os tempos, registrando 22 pontos, 12 assistências, 7 rebotes e 9 roubos de bola contra o Miami Heat de LeBron James. E não foi apenas nesse jogo que ele foi histórico, pois as suas médias de 16 pontos, 6 assistências e 6 rebotes se igualaram a de caras como Magic Johnson e Luka Doncic, o fazendo ganhar o prêmio de calouro do ano quase de forma unânime contra o Victor Oladipo. E o motivo dele ter caído na maldição dos calouros foi basicamente pelo mesmo motivo do Evans, pois o Philadelphia nessa época estava tancando de propósito na clássica campanha Acredite no Processo. Então o seu jogo nunca foi desenvolvido, mas nesse caso é porque o time não tinha interesse em se tornar competitivo, já que eles estavam querendo ficar nas últimas posições para ter as melhores picks do draft. E ele de fato era até um bom passador, mas tinha o mesmo problema que o Evans, que era de não ter um arremesso confiável. E vivendo em uma geração do small ball, aliado à falta de interesse em desenvolvê-lo, foi fazendo com que ele ficasse cada vez mais defasado tecnicamente para a NBA, tanto que as suas melhores médias foram caindo ano após ano, e isso o abalou de uma forma psicológica tamanha, e ele chegou a ter depressão e ataque de ansiedade, sendo um fardo muito pesado para ele um dia ter sido uma grande promessa e sabendo que tinha potencial para tal, mas acabou virando uma piada e alvo de duras críticas da mídia e até mesmo dos seus fãs, por conta de uma franquia que não quis desenvolvê-lo. Então, mudanças frequentes, isolamento e degradação de papel na liga destruíram a sua confiança, fazendo com que ele fosse cair para um time da D-League, o México City, até que por fim ele se aposentasse em 2024. Malcolm Brogdon, o calouro invisível. Ao contrário dos demais, Malcolm Brogdon não chegou badalado ou teve grandes expectativas nele. Inclusive, ele ganhou o prêmio de calouro do ano com as menores médias da história da liga, sendo de apenas 10 pontos e 4 rebotes por jogo. E por nunca ter sido considerado uma promessa, isso também limitou a sua ambição para tal. E o seu jogo sempre foi aquele clássico feijão com arroz, tendo um ponto alto quando entrou para o célebre clube do 40-50-90 e quando foi eleito como o 6º homem pelo Boston Celtics. A sua ética de trabalho era exemplar, tanto que ele é chamado de o presidente, e isso fazia também com que ele fosse uma ótima moeda de troca. Tanto é que em 9 anos já passou por 5 times diferentes, mas não foi All-Star em nenhum deles. Ele é aquele jogador muito discreto e zero midiático, algo que é muito importante para que um jogador ascenda como uma estrela. E como a sua performance sempre é muito estável, todos já sabem o que esperar dele, não atribuindo nenhum papel maior para ele e o deixando sempre ali no fundo do banco, e que por sinal ele não se importa de continuar até mesmo nos dias de hoje. O Michael Brogdon nos mostrou que ter consistência é importante, mas sem uma dose de ambição nos faz cair no ostracismo. E é por isso que a NBA é tão importante para quem quer começar no mundo dos investimentos. Afinal de contas, ela é a maior plataforma da América Latina, tendo mais de 4 milhões de clientes. E um dos motivos para isso é porque ela é regulada por órgãos como o Banco Central e sendo totalmente gratuito para criar uma conta. Então isso faz com que ela seja o lugar ideal para quem quer começar nesse mundo dos investimentos. Ah, fora que eles estão com uma promoção especial para novos clientes, que ao investir pelo menos R$50 em qualquer ativo, em até 7 dias, você vai ganhar R$25 direto na sua conta para usar como bem quiser. Mas para isso é preciso fazer de fato uma movimentação real. Então só colocar o dinheiro lá não vai ativar esse bônus. Então se você estava esperando algum tipo de sinal ou incentivo para iniciar no mundo dos investimentos, escaneia o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clica no link que eu vou deixar fixado aqui nos comentários. E vai por mim, o primeiro passo é muito mais fácil do que você imagina.
Derrick Coleman, o maior desperdício de talento da NBA. Talvez hoje você nunca tenha ouvido falar em Derrick Coleman, mas seu hype era tanto que o Charles Barkley uma vez disse que ele poderia ter sido o melhor jogador do mundo se quisesse. Isso porque ele chegou na liga muito badalado, sendo a primeira escolha do draft, com médias de 18 pontos e 10 rebotes por jogo, ganhando tranquilamente o prêmio de calouro do ano. Ele era o total oposto do Mike Brogdon em simplesmente tudo, pois ele tinha uma forte personalidade e saltos de performances constantes. Tanto é que ele é o único dessa lista que se tornou um All-Star e manteve médias em 3 temporadas de 20 pontos por jogo. Mas o que o fez cair na maldição dos calouros é também a maldição de muitos talentos, que são os problemas extra-quadra, onde o lendário coach Chuck Daly disse: o Derrick só joga quando quer. Outra coisa que também frustrava os seus treinadores era a sua preguiça defensiva, que mesmo tendo uma genética abençoada para ser um excelente defensor, era famoso por fazer corpo mole do lado defensivo da quadra. E depois disso, a sua preguiça passou pro corpo inteiro, o fazendo ficar 10 quilos acima do peso, que o fazia perder a sua explosão e o tornava um alvo fácil para as lesões recorrentes. Na verdade, ele era um combo completo de mau exemplo, pois também tinha problemas com bebidas, chegando a ser preso por dirigir embriagado, e obviamente também era um péssimo companheiro de time, onde causava treta no vestiário com os jogadores e com os treinadores. E não preciso dizer que com seus rivais ele também tinha um comportamento agressivo e que teve um fim de carreira lamentável para alguém que poderia ter tudo. A maldição do calouro do ano age de forma diferente em cada pessoa, onde alguns acham que depois disso a sua carreira vai deslanchar de vez. Já outros imaginam que não precisam mais se esforçar, pois agora já são uma super estrela absoluta e não buscam mais nada além disso, mostrando que o brilhar é para todos, mas se manter iluminado é para poucos. Galera, é claro que há outros jogadores que fazem parte dessa lista, e se vocês quiserem eu posso sim trazer uma parte 2, mas pra isso vamos deixar uma metinha aí de 5.000 likes, demorou? E lembrando que se você for novo por aqui, mano, aproveita e se inscreve pra fazer parte dessa comunidade que só cresce. Mas agora sim eu vou encerrando por aqui, mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela, e falou!